Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão me ouvindo, né? Daqui a alguns instantes nós vamos começar a nossa live e nossa live hoje ela está relacionada ao treinamento de microexpressões faciais. É óbvio que quando nós falamos de microexpressões faciais, que é a análise do discurso não verbal, algumas opções elas têm que ser estudadas além da questão da análise do discurso não verbal. É claro que quando você coloca um estudo aprimorado da questão comportamental behaviorista, você tem que levar em consideração determinados aspectos que são circunstanciais. E são esses aspectos circunstanciais que nós vamos ver na live de hoje, né? Nós acabamos de iniciar a nossa live. Eu vou dar aí mais uns 2 minutinhos aí para o pessoal entrar. Tem uma participação Johan Butler, meu amigo Johan. Está aí conosco. E é claro que nós vamos falar sobre verdades, verdades absolutas e verdades relativas. E por que eu vi a necessidade de falar sobre isso assim? Meu amigo Johan, tudo bem, Johan? Johan daqui a pouco vai estar conectado conosco também. Mas a nossa live ela vai ser feita em cima de verdades, verdades absolutas e verdades relativas. E por que eu tive a necessidade de fazer essa live? Durante o treinamento que nós fizemos, que culminou em 5 turmas pela Secretaria de Defesa Social, alguns alunos eu reencontrei depois de ter feito o treinamento e alguns anos depois também. E o que eu pude verificar desses alunos que passaram por nosso treinamento é que depois do treinamento, passado alguns períodos, alguns anos, essas pessoas começaram a não levar em consideração o treinamento. E isso me levou a uma questão de saber o motivo pelo qual essas pessoas deixaram de lado o treinamento que fizeram. E uma coisa interessante que me chamou a atenção é justamente a questão de que, durante esse período, eles tiveram um processo de engano, eles passaram por situações de engano e começaram a não aceitar aquela situação de engano. Recentemente, nós tivemos algumas notícias de mulheres que sofreram feminicídios. E em Pernambuco nós tivemos alguns casos. E o que levam essas mulheres a, mesmo sabendo, ou mesmo tendo todos os indícios de que esse relacionamento vai acabar ou no relacionamento abusivo, claro que ninguém espera que a pessoa que está no relacionamento vai esperar que a outra mate. O objetivo não é esse, esperar. Mas como é que dentro dessa situação e com todos os parâmetros que levam à necessidade de afastamento, essas pessoas criam proximidades. E é justamente os sinais de engano que faz com que essas pessoas acabem deixando o seu lado mais forte, que é a questão da sua percepção, e levando o seu emocional. E muitas vezes esse emocional ele é obtido pelo, pelo outro, né? Pelo outro. Às vezes o excesso de confiança nesses relacionamentos faz com que essas pessoas deixem que essa proximidade acabe se transformando numa situação de agressão. Então, o primeiro conceito que eu gostaria de deixar para vocês é o conceito de verdade. Verdade vem de uma concepção grega chamada ateleia, ou atleia, que significa não dissimulação. Significa que está tudo transparente, tudo límpido e não há dúvidas nem nada que deixe
uma dubiedade de entendimento. O entendimento é feito apenas em cima daquele. Boa noite aí, a minha amiga Cleide Monte, que também acabou de entrar aí. Entendeu? Então, isso é verdade. Então, quando nós falamos sobre a questão da verdade, nós estamos. Cleide está me informando que está sem som. Cleide, dá uma olhadinha no teu som, porque o meu som ele está até em cima. Ele está. Alguém mais não está me ouvindo ou só Cleide? O pessoal está conseguindo me ouvir? Cleide, está me ouvindo? Cleide Monte. Johan, não sei se Johan continua conosco. E aí, o som tá ótimo, né? Então tá. Eu vou repetir novamente, tá? Que algumas pessoas começaram a ver agora, né? Verdade. Essa verdade ela tá associada à questão do curso de microexpressões faciais. Então, o que foi que eu pude perceber? Que algumas pessoas, mesmo depois de passado pelo nosso treinamento, acabaram entrando em um momento que deixaram que as outras pessoas o enganassem. Isso é muito comum, por quê? Porque o nosso cérebro, ele foi criado para nos proteger. E uma das proteções que o nosso cérebro faz é a proteção emocional. E essa proteção emocional, ela faz com que nós deixemos de enxergar muitas vezes o perigo que está do outro lado. Quando o nosso excesso de confiança acaba nos deixando levar a um conceito de que há uma segurança. As nossas amígdalas cerebrais, elas atinam quando há um perigo. Quando nós não conseguimos enxergar o perigo como perigo, mesmo que as amígdalas cerebrais sejam acionadas, ou para que elas sejam acionadas o perigo ele tem que existir, ele deixa de perceber aquilo como perigo. E por isso as pessoas deixam que essas pessoas se aproximem. A verdade do grego ateleia ou atleia, ele diz que não há nada que seja dissimulado, não existe dissimulação. Toda a informação ela é transparente e é de convencimento. Eu consigo convencer através de meus argumentos. E aí a verdade ela se sustenta através da questão da argumentação. Porém, além da verdade, que é um conjunto de conceitos baseado em cima de um único caminho, nós traçamos dois tipos de verdades que elas são muito visíveis dentro do contexto da sociabilização, da sociabilidade ou sociabilização dentro dos indivíduos. São elas as verdades absolutas e as verdades relativas. E qual é a diferença entre a verdade absoluta, a verdade relativa e como esse contexto está voltado para a análise do discurso não verbal, a análise das microexpressões faciais. Quando a gente fala de verdade absoluta, a verdade absoluta ela é imutável. Não existe outra verdade a não ser aquela que é apresentada. O grande problema é que quando nós temos a questão da verdade como absoluta, nós acabamos criando determinados conceitos de imposição. Né? Um exemplo, vários exemplos disso nós tivemos de governos que aproveitaram governantes que aproveitaram essa verdade absoluta para poder impor a sua vontade em cima do povo. E isso é uma maneira de entender o que é uma verdade absoluta. Não existe outra verdade a não ser aquela que está dentro do meu ciclo de conhecimento. E é este ciclo de conhecimento, na verdade absoluta, que faz com que você não enxergue uma outra verdade. E existe o conceito de verdade relativa. E o que é a verdade relativa? É aquela que se presta à contraprova. O exemplo disso são os trabalhos de conclusão de curso. Nós temos trabalhos que têm uma linha de pesquisa e essa linha de pesquisa ela pode ser contestada desde que exista uma outra linha de pesquisa que a conteste e essa contestação baseada novamente na questão argumentativa
faz com que nós tenhamos uma realidade do que é ter a nossa verdade. Então não existe a minha verdade, a sua verdade. O que existe é a verdade que se possa ter como um contexto de verdade. E o que é que isso tem a ver com a análise do discurso não verbal? Eu já disse para vocês, se eu não disse, estou dizendo agora. Eu sou policial militar, eu trabalho na Polícia Militar de Pernambuco. E muitas ocorrências que nós entramos dentro da Polícia Militar, que essas ocorrências chegam até a delegacia, os parentes dos imputados, ao chegar na delegacia, passam a não acreditar que os seus entes tenham a coragem ou tenham a vivacidade, a sagacidade de fazer, de cometer aqueles determinados delitos, aquele determinado crime, por não acreditar, baseado em cima de sua verdade, de que o seu ente querido não poderia ter cometido aquele tipo de delito. Então, para ele, é uma verdade de que a sua concepção de verdade ela é absoluta. O que não importa as provas que sejam apresentadas, não importa relativizar a prova apresentada. O que importa é que dentro do seu conceito absoluto, o seu ente querido ele é inocente. Então, constantemente dentro dessa visão, a gente percebe que isso também acontece dentro dos relacionamentos. Eu não acredito que a pessoa que está próxima de mim vai me fazer o mal, porque o conceito de amor que eu tenho é um conceito que é tão estrito senso relativo ao meu próprio conceito que eu permito que aquela pessoa que está do meu lado seja o partícipe cúmplice das minhas ações. E pelo fato de eu abrir essa cumplicidade para outra pessoa, eu acabo querendo me isentar da culpa por aquela pessoa. Então, muitas vezes, por fazer parte dessa isenção, eu acabo não enxergando que aquela outra pessoa pode me trazer um mal. E dentro dos discursos não verbais, no nosso cérebro, isso causa um determinado constrangimento. E esse constrangimento ele vem através da microexpressão de vergonha. Então, quando nós analisamos o discurso não verbal daquelas pessoas que defendem seu ente querido, que defendem o seu amado, sua amada, nós percebemos que a decepção, a vergonha, é uma emoção que ela aparece nitidamente nesses discursos e logo em seguida, quando comprovado a questão situacional, vem a vergonha acompanhada da tristeza. Isso é uma coisa muito comum que acontece dentro dessas relações quando nós paramos para analisar o discurso não verbal. E aí vem aquela pergunta que o pessoal sempre me faz: mas, J. Carlos, algumas pessoas não conseguem enxergar mais a questão através do discurso não verbal, a mentira da outra pessoa. E por que que isso acontece? Bom, algum tempo atrás, eu conversei com uma aluna do nosso curso sobre uma pessoa que nós tínhamos nas nossas relações em comum. E aí nós traçamos alguns perfis comportamentais e todas as vezes que era um perfil comportamental baseado em algo que ela não aceitava, ela negava. Ela disse, não, você está vendo a coisa errada, você está vendo de forma errada, não, isso não acontece dessa forma. E isso acontece por quê? Acontece principalmente porque você entrou em sintonia com aquela pessoa ao ponto de trazê-lo para dentro do seu círculo. Nós temos uma área dentro do nosso ambiente que essa área ela só pode ser invadida por pessoas que nós sentimos confiança. Então, não é todo mundo que ultrapassa esse raio. E muitas vezes, quando nós deixamos que essas pessoas ultrapassem esse raio, mesmo que elas queiram mentir ou nos criar alguma situação de maldade, a gente não consegue enxergar justamente por ter permitido aquela pessoa de ultrapassar essa linha e chegar muito próximo da gente, né? Há algum tempo atrás nós estávamos falando sobre o conceito de empatia. E muitas vezes o conceito de empatia ele é levado de uma forma muito extrema quando a gente fala em se colocar no lugar do outro.
Quando a gente fala sobre empatia, se colocar no lugar do outro não significa entender as falhas do outro como uma forma de justificar os seus excessos. Empatia é entender até que ponto aquela pessoa passa por determinada situação e que eu possa, através de me conectar, através de uma conexão com essa pessoa, poder entender o que levou ela àquilo ou como fazer com que ela se recupere ou tenha a parte de resiliência daquela ação. Às vezes, a questão da empatia ela é levada de uma forma tão exacerbada que as pessoas querem que você se coloque exatamente no lugar da outra pessoa. E se a outra pessoa tiver uma sociopatia, se ela tiver uma sociopatia, se ela tiver uma psicopatia, ou se ela tiver um transtorno que gere algum mal para outra pessoa, ela com certeza vai se utilizar dessa aproximação, dessa proximidade, para que se possa, através dessa empatia, ela poder se ligar a você, a fim de conhecer os seus, é, os seus conceitos, os seus objetivos, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar essa pessoa como uma pessoa que pode nos fazer o mal, justamente porque o nosso cérebro não consegue aceitar o fato daquela pessoa nos fazer o mal. Isso por quê? Porque nós aceitamos que ela tenha uma sessão de proximidade para junto da gente. Então, se você vai trabalhar a questão da análise do discurso não verbal, se você vai trabalhar como perfilador, se você vai trabalhar uma negociação, não permita que o seu emocional possa impedir que você enxergue determinadas ações danosas. Se o seu cérebro não conseguir permitir que essas ações danosas sejam enxergadas por você, está na hora da negociação parar. E quando a gente fala de negociação, a gente fala da negociação em todos os aspectos de negócios. Lembre-se que relacionamento interpessoal também é uma relação de negócio, não deixa de ser uma coisa que você dá na esperança ou na expectativa de ter em troca algo. Então, muito cuidado quando você tiver essa questão associativa entre verdades relativas e verdades absolutas. Às vezes as pessoas se colocam da seguinte forma, isso foi uma pergunta que um amigo meu me fez, mas a religião é uma verdade absoluta. Lembre-se que quando a gente coloca determinadas verdades absolutas, elas são as verdades individuais, elas não é a verdade coletiva. Determinadas verdades individuais, quando elas são impostas como verdades para as outras pessoas, você está impondo o seu querer em cima do querer do outro. E é justamente isso que nós temos que evitar quando a gente fala de verdade absoluta. Também, em compensação, a verdade relativa ela não pode ser desprezada como uma verdade de que tudo pode, que tudo é permitido. Não é bem assim que a coisa funciona. A verdade relativa é aquela que se pode se contrapor na mesma medida que ela se põe. Ou seja, se você está pesquisando um trabalho de curso e esse trabalho de curso você não concorda com esse trabalho de curso, você tem que fazer o seu trabalho de curso, apresentar numa linha científica para que você possa derrubar aquele outro, aquela outra linha de orientação. Porém, essa verdade que você conseguiu derrubar, ela não deixa de ser uma verdade que possa ser praticada em determinados ambientes ou em determinadas formas de agir em relação ao outro. Então é isso que a gente deve tomar cuidado quando a gente fala de verdades relativas, de verdades absolutas, baseado em cima da análise do discurso não verbal. Lembre-se que nós estamos falando sobre microexpressões faciais, que é uma ação involuntária que acontece a um quarto a um quinto de segundo. O observador tem que prestar muita atenção naquilo que ele está observando, sem deixar que se passe determinado momento que é importante para que você possa ter uma contra-resposta ou que você possa ter um balizamento na hora de fazer essa sua análise. Lembrando ainda que
Quando nós estamos discursando, o nosso discurso não verbal, quando balizado em cima de um parâmetro verdadeiro, o que eu acho que é verdade, dificilmente você vai enxergar mentira dentro desse falseamento. Se alguém me conta algo e eu acredito naquela pessoa de que aquilo é verdade, eu vou repassar aquilo como se verdade fosse. Então é óbvio que o que vai diferenciar nesse caso é a busca da memória. Existe a busca da memória, que é a busca da memória real e a busca da memória imaginária. E muitas vezes, quando eu repasso algo que eu não presenciei, eu preciso ativar o meu lado criativo. E para ativar o meu lado criativo, se faz necessário que eu tenha um esforço muito grande para poder fazer com que essas sinapses se formem. Então, você, ao analisar um determinado discurso desse, você pode perceber que quando o acesso à memória não é o acesso à memória real, ela é o acesso à memória criativa, muito provavelmente essa pessoa deve ter pego essa verdade no meio do caminho. Ela não é uma verdade que foi criada dentro do seu conceito de verdade. E é isso que a gente procura perceber. A questão das verdades, se verdade propriamente dita, ou verdade absoluta, ou verdade relativa, significa dizer que, de acordo com a apresentação do cenário, a verdade pode mudar. Uma pessoa que é acusada de um determinado crime ou de algum determinado delito, com a apresentação de provas e contrapontos e contraprova, ela pode se provar inocente. Não significa dizer que o simples fato de eu querer que aquela pessoa seja culpada, eu vou ter que encontrar dentro do seu discurso não verbal uma fonte de que ela está mentindo, porque eu simplesmente desejo que ela esteja mentindo. Quando esse tipo de comportamento é ativado, a análise do discurso não verbal ela perde a sua essência, ela perde a sua forma de ser. Então, muito cuidado quando você tentar buscar a mentira, assim como também você tentar buscar a verdade. Quando a gente fala de análise de discurso não verbal, a gente nem busca a mentira, nem busca a verdade. Nós simplesmente analisamos as reações comportamentais através de microexpressões faciais que vão revelar uma emoção que está contida no indivíduo que contrapõe o seu discurso. E isso nós temos no nosso treinamento online. Né? Nós temos um treinamento online lá no JUS 21, né? E o JUS 21 ele me convidou para participar de um treinamento online. Se vocês quiserem, vocês podem acessar www.jus21.com.br e lá você vai ter um curso de microexpressões faciais. Esse curso de microexpressões faciais ele foi levado a um patamar de que, muitas vezes, nós, por não entendermos a questão da forma como o discurso ela é elaborada, ela é iniciada, nós acabamos deixando passar alguns momentos de falseamento ou de discursos falseados. Isso faz com que, muitas vezes, nós tenhamos determinados aspectos de engano. E pasmem, muitas vezes, isso já aconteceu comigo, pelo fato de ter segurança em cima de uma análise de discurso não verbal, algumas ações que as pessoas tomaram a meu respeito, por exemplo, foi procurar uma outra pessoa que procurasse ter nela a credibilidade que eu não dei naquele momento. Então veja como a questão da busca pela verdade ou pela pessoa que acredite em você é importante. Dentro de uma reunião, por exemplo, quando você não cai na conversa do interlocutor, ou quando o interlocutor não está lhe convencendo com o discurso dele, né? O discurso dele está muito moroso para você, ou alguma coisa não encaixa, ele vai ficar tão nervoso que ele vai buscar alguém na mesa que acredite naquilo que ele está falando. Aquilo é chamado de âncora. Ele vai se ancorar naquela pessoa que ele supostamente entende que ela está acreditando no seu discurso. Por isso que muitas vezes nós
verificamos alguns discursos que as pessoas olham para o lado, para o amigo, porque sabe que é uma força amiga, e é a busca dessa força amiga que faz com que ele mantenha o seu discurso. E isso nada mais é do que uma forma de você analisar quem está do seu lado e quem está contra você. Essa questão de você poder analisar um discurso não verbal faz com que você tenha uma determinada iniciativa de conduzir um processo da busca da verdade baseado em cima do porquê. Muitas vezes eu sei que a pessoa está mentindo, mas eu quero saber por que ela está mentindo. E para isso eu conduzo um processo de discurso, onde esse processo de discurso, baseado em cima dos contrapontos de perguntas e respostas, vai fazer com que a pessoa tenha um momento em que ela diga, olha, não dá mais para mentir, então a minha verdade é essa. E isso já aconteceu por diversas vezes dentro de uma discussão onde a verdade ela apareceu simplesmente porque eu não forcei a pessoa a falar a verdade. Ela simplesmente se sentiu incomodada por não conseguir me convencer. E aí, como o seu cérebro não conseguia mais criar argumentações baseadas em cima da busca de uma verdade que não existia, então ela acabou falando a verdade. O que eu procuro analisar muitas vezes é buscar a verdade que se falou e o que ela estava querendo passar, qual a mensagem que ela estava querendo passar. Ela estava querendo se proteger, ela estava querendo proteger alguém, ela estava querendo proteger um conceito básico. Muitas vezes esse conceito básico ele vem baseado em cima da nossa criação. Os nossos pais, eles nos passam informações que muitas vezes, por ter sido a autoridade paterna que passou aquela informação, fica muito difícil você procurar crer que seus pais não mentiriam para você. Com o passar do tempo, que você descobre que aquela mentira foi uma mentira protetiva, foi aquela verdade que foi evitada de ser repassada para você para lhe proteger, você acaba aceitando aquele conceito como se verdade absoluta fosse, mesmo você sabendo que aquela informação repassada pelos seus pais foi repassada para lhe proteger, porque ainda não tinha maturidade suficiente para aceitar determinados questionamentos. Então, a questão da verdade, e a verdade é mutável. Muitas vezes a gente costuma chegar assim e dizer, mas a verdade não é mutável. Você acabou de dizer lá no início que a verdade é a transparência, é a forma de passar a informação de forma limpa, sem nenhum arrudeio, sem nenhum embaço. É uma coisa bem transparente. Apesar de saber que esta é uma verdade, né? Saber que a verdade é limpa e transparente, muitas vezes não significa dizer que eu possa contar verdades para todo mundo. Né? Lembre-se muitas vezes que, pelo fato de ser policial militar, determinadas informações que eu recebo eu não posso repassar, mesmo que seja para dentro da minha equipe. Algumas informações elas são de estrito senso da chefia, e a chefia muitas vezes convida você pelo fato de confiar de que você vai salvaguardar a integridade daquela informação. E muitas vezes você, para dar uma satisfação para o seu colega ou para o seu subordinado, você precisa criar uma cortina de fumaça e dizer, ó, eu recebi essa informação e a informação que eu posso repassar é essa para vocês. Lembrando que se os seus pares, os seus subordinados descobrir que você mentiu, mesmo que seja para salvaguardar a questão do comando, você vai perder a confiança das pessoas que trabalham com você. Eu prefiro trabalhar no conceito semântico de, olha, tem uma informação que eu não posso repassar, porque eu recebi a determinação de não repassar. Ponto. Não existe mais nenhuma outra forma de dizer isso que não seja essa. Entendeu? Ou então eu prefiro não participar dessa reunião, porque vai ter informações que eu não vou poder repassar para o meu pessoal e eu vou me sentir desconfortável em ter esse conhecimento e não poder repassar. Então, determinados tipos de conceitos, inclusive, não podem nem ser levados em consideração. Claro que o que eu estou falando para vocês é um conceito de uma conversa
de um vídeo gravado, mas nem sempre as coisas dentro das instituições acontecem dessa forma. Muitas vezes você tem que obedecer uma questão de hierarquia, e para obedecer essa questão de hierarquia, você vai ter que sublimar determinados conceitos de que a verdade ela pode ser transparente. Muitas vezes não é transparente. Né? Quem trabalha com investigação, quem trabalha com oitivas, quem trabalha com ação argumentativa, sabe que muitas vezes você tem que mentir. Porque a mentira não significa dizer que você está escondendo algo, mas que você não pode revelar algo para alguém para que ela não possa, para que não se permita comprometer essa informação. E isso vale para todas as empresas, não só a Polícia Militar, a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, a Secretaria de Defesa Social, os seus órgãos operativos, mas a empresa que você vai trabalhar, ela conta com esse conceito ético para que você possa disseminar esse conceito ético em todas as empresas que você possa trabalhar. A questão ética empresarial, ela é muito contundente para que você possa ter um respeito dentro do mercado. Esse respeito do mercado, ele vem justamente quando você tem todos esses conceitos, sabendo que o seu conceito de verdade, em relação ao conceito de verdade que você tem em relação à ação do outro, é uma coisa que provém de você. Agora, o conceito de verdade absoluta, quando ela impõe uma vontade em relação à vontade do outro, é isso que você não pode permitir. E muitas vezes nós fazemos isso de uma forma intrínseca até para nos proteger. Não é? Quando você tem um superior hierárquico, onde ele impõe a vontade ao seu subordinado, sem ser questionado, sem permitir questionamentos, significa dizer que ele está tão frustrado quanto qualquer um outro. Imagine você ter um superior que recebeu uma ordem que ele não concorda com aquela ordem. E ele tem que fazer com que aquela ordem seja cumprida. Então, muitas vezes, esse nível de insatisfação é um nível de satisfação tão alto que ele acaba atropelando o processo das relações interpessoais para que aquela ordem possa ser disseminada de uma forma mais coerente. Apesar de que na concepção pessoal dele não existe essa coerência toda. E algumas pessoas que têm uma tendência natural de impor sua vontade para o outro, vai se sentir satisfeito sabendo que aquela informação que ele vai dar para o outro é livramento de culpa pessoal. Olha, eu estou dando essa ordem para vocês, mas a culpa não é minha, mas vai ter que ser cumprido. Então, isso é uma forma de você tirar o seu sentimento de culpa, mas já avisando o pessoal que você é completamente discordante das ordens que você vai repassar. E isso tem um dano muito grande nos resultados que você vai obter futuramente. Se você iniciou um determinado serviço e você impõe uma verdade sem contrapor nenhuma outra ação, você sabe que durante o serviço tudo é mutável, principalmente quem trabalha com segurança pública sabe que tudo é mutável, tudo muda. E às vezes, para que você não aceite essa determinada mudança, você segue estrito senso aquilo que foi colocado no papel, mesmo você sabendo que no terreno há necessidade de fazer alguns ajustes. Você não faz por quê? Porque você livra o seu momento de culpa pelo descumprimento do que está escrito. Vou dar um exemplo clássico que aconteceu em um serviço em 97 ou foi 98. Nós estávamos de serviço na Orla, na praia, e um pessoal que era aluno do CAIS foi tirar serviço. CAIS é o curso de aperfeiçoamento de sargento. Os segundos sargentos, para serem promovidos a primeiro sargento, tem que fazer esse curso do CAIS. E neste ano, uma equipe de sargentos foi colocada na praia para poder trabalhar na segurança de um evento com o público. E aí, o que foi que aconteceu? O oficial de operações do primeiro batalhão, que aqui de Olinda passou, o sargento chamou o tenente e disse: Tenente,
A forma como o dispositivo foi colocado aqui não oferece segurança para nós policiais. Eu sugiro ao senhor que a gente junte as patrulhas, porque juntando as patrulhas você vai ter um número maior de policiais, o pessoal vai ver um número grande, então vai evitar determinado transtorno. O oficial concordou e pediu para que o pessoal se juntasse. Acontece que o curso de formação mandou um fiscal também para a área e esse fiscal não entrou em contato com o oficial de operações do primeiro. Né? O centro de formação tinha um fiscal que foi para a rua. E aí o que aconteceu? Só, o serviço não é para ser feito assim, vocês vão ter que separar as patrulhas para ficar em patrulha diferente. Aí o sargento chegou assim e disse, não, mas eu sugeri para a tenente e ela determinou que a gente se juntasse. E a resposta do fiscal foi, quem é você para sugerir alguma coisa? Você é um aluno. Você não tem que sugerir nada para o oficial, não. Você tem que me informar para poder informar para o oficial. Ele não estava lá no momento. Ele não quis enxergar que naquele momento não houve a oportunidade de se comunicar ao fiscal, porque ele era um fiscal disciplinar. Ele não era um fiscal de operações. Também não foi repassado para o fiscal disciplinar que ele era um fiscal disciplinar. E muitas vezes esse confronto de verdades faz com que o serviço, muitas vezes, tenha um atrapalho muito grande no seu desenvolvimento. Dentro de uma empresa, muitas vezes, acontece a mesma coisa. A falta da comunicação ou a falta da comunicação atravessada faz com que o resultado que deseja ser obtido, muitas vezes, não se consiga essa, essa, esse resultado positivo simplesmente porque as ações que estão deliberadas para esse acontecimento foram atropeladas dentro do processo de contribuição dessas informações. Então, todos estão praticando as suas verdades, todos estão certos dentro das suas verdades, mas como essas verdades não foram transversalizadas, elas não foram comunicadas, acabou de que trouxe um determinado desconforto, uma determinada falta de continuidade, e todos estavam com suas verdades afloradas. Todos tinham a verdade, mas ninguém tinha a sua verdade em relação à verdade do outro. Então, a comunicação ela é muito importante para que essas verdades elas fluam de uma forma mais nítida, mais precisa, mais convincente e mais conveniente. E, acima de tudo, as, as participações, a forma de você participar dos resultados, vai fazer com que você se sinta partícipe do processo do resultado positivo e cúmplice do resultado negativo. Como o nosso cérebro nos indica que nós não queremos ser cúmplices de algo que deu errado, nós procuramos fazer com que ele seja o mais correto, o mais certo possível. E para isso nós melhoramos a comunicação, nós melhoramos as informações, nós tiramos nossas dúvidas, nós nos relacionamos com uma cadeia de comando, de forma que essa cadeia de comando não se choquem e sim se transversalizem. E essa é a forma correta de se trabalhar as nossas verdades. Lembre-se que a sua verdade ela não vale nada quando você contrapõe a verdade dos outros ou quando você não admite que existe uma outra verdade além da sua. Os fiscais, as pessoas que estão de serviço na rua fazendo fiscalização, que estão na rua trabalhando com distribuição de efetivo, elas sabem que a verdade provém delas. Se o repasse dessa informação gerar alguma dúvida, isso vai causar um transtorno dentro do processo. E isso vai trazer um resultado negativo no produto da entrega. Eu espero que vocês estejam compreendendo o que eu estou querendo falar. É claro que essa live é uma live curta, né? Nós estamos aqui desde 8h30 e já são 9h10. Já estamos aqui há 40 minutos nessa live.
Se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer alguma participação, fiquem à vontade. E não se esqueçam de que nós temos um curso gravado lá no Jus 21 sobre microexpressões, e vai ter um detalhamento, um arcabouço bem maior do que essa live que foi feita justamente para que a gente pudesse entender que não é somente o curso de microexpressões que vai fazer com que você enxergue os discursos falseados. É a prática e o não envolvimento. Se você estiver envolvido dentro do processo, é melhor você se afastar. Então, vou deixar aí alguém que queira fazer alguma pergunta. Meu amigo Johan, obrigado aí pela participação, Johan. Cleide Monte também. Deixa eu ver aqui, que eu não estou enxergando muito bem. Né? Tem, tem várias pessoas aqui que estão entrando. Sérgio também entrou. Obrigado aí pela participação, Sérgio. Willy Câmara, Alexandre, Alexandre também. Então, todos vocês aí, né? Tiago Magalhães, Rafa. Então, todos vocês, né, que entraram aqui na minha live, que participaram da minha live, eu agradeço. Fico aberto aí para que alguém queira fazer alguma pergunta, alguma colocação. E se alguém quiser entrar em contato pelo WhatsApp, eu vou deixar aqui o meu WhatsApp, certo? Esse é o meu WhatsApp. E aí vocês podem entrar em contato, fazer perguntas, não tem problema nenhum, a gente pode interagir. Então, eu vou dar aí uns 3 minutinhos aí para alguém fazer alguma pergunta, se quiser. Se quiser participar, fiquem à vontade, tá? Não esqueçam de compartilhar. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se você quiser uma palestra na sua faculdade, na sua empresa, sobre microexpressões faciais, entre em contato comigo. Você também que é da área de direito, você está fazendo faculdade de direito, quiser uma palestra na sua faculdade, entre em contato comigo que a gente vai ter o maior prazer. Nós sabemos que estamos no processo de abertura por conta dessa Covid-19, mas que futuramente nós estaremos aí participando de eventos ao vivo e com o público. Não agora, mas acredito que futuramente, no futuro bem próximo, nós estaremos aí em contato com esse público. Bom, eu gostaria aqui de encerrar, agradecer a participação de quem pôde participar. Espero que essas informações elas tenham chegado até vocês de uma forma bem precisa, bem didática, e aguardo vocês em outras lives que nós vamos fazer. Eu vou procurar sempre fazer às quintas-feiras, sempre nesse mesmo horário, 8h30, que será divulgado aí para que vocês também divulguem para os seus grupos. Então, vou encerrando por aqui. Muito obrigado aí pela participação de todos e até a próxima, se Deus assim permitir. Até mais.